Para cada problema, existe uma solução. Sabe aquele sentimento de raiva, frustração e decepção que se mantém presente em alguns relacionamentos? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Greg Halford, ex-jogador de futebol americano. Ele descobriu que estava sendo traído pela sua mulher. Situação essa que o deixou enfurecido. Levou muito tempo, mas finalmente limpando as coisas da ex-traidora. O atleta teve um ataque de fúria e, movido pela raiva, atirou as coisas da mulher pela janela e fez questão de compartilhar tudo em suas redes sociais. Descobrir uma traição é um dos motivos que leva a pessoa a explodir e perder o controle emocional da situação. E uma das atitudes é colocar para fora a raiva, como fez o jogador. Na atualidade, a vida amorosa passou a ser exposta nas redes sociais com frequência. Caminho este que acende alerta não apenas pelo fato das pessoas saírem postando e compartilhando tudo sobre o relacionamento, e sim pela superexposição dos sentimentos, como fez o atleta. Talvez uma saída seria usar um filtro e optar pela privacidade quando o assunto é a vida a dois. Segundo um estudo brasileiro, o país ocupa o 3º lugar no mundo em que as pessoas mais usam as redes sociais, sendo que os brasileiros passam quase 4 horas por dia conectados a essas plataformas. O estudo apontou também que os casais que mais postam sobre si mesmos nas redes sociais são os mais inseguros. Além disso, perda de controle da situação e desequilíbrio emocional acabam provocando falta de respeito entre os parceiros. Também tem a questão do sentimento de posse, que acaba gerando ataques raivosos e sem controle. Como aconteceu com este jovem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Messias Cordeiro, de 25 anos, atirou contra a ex-namorada Carolina Silva Pereira, de 22 anos, e Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos. Luan morreu no local e Carolina foi levada ao hospital em estado grave, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Messias e Carolina mantiveram um relacionamento amoroso por 8 meses e havia acabado há cerca de 1 semana. Na delegacia, Messias confessou que foi tomado por um sentimento de raiva incontrolável ao presenciar a ex-namorada beijando outro homem que não era ele. O sentimento de raiva não escolhe suas vítimas, por isso, famosos e anônimos acabam sofrendo deste mal. Em entrevista recente para um podcast, Vanessa Camargo revelou que fez uma música na raiva sobre o fim do seu casamento. Na letra, ela contou a sua versão dos fatos e disse que não vai lançar a faixa para não expor os seus filhos. Acho que ela vai ficar fora para sempre. Quando a gente faz uma música muito na raiva, tem que pensar 2 vezes. A artista afirma que ama a música, mas que os seus filhos são prioridades. Eu amo minha música, mas amo muito mais os meus filhos. Então, qualquer coisinha que possa machucar meus filhos, não faço. Se eu machucar eles, vou me machucar 2, 3, 4 vezes mais. E sobre escrever a música, ela confessou que foi uma alternativa que encontrou para colocar para fora a raiva que estava sentindo. Foi bom fazer. Só de fazer, a gente joga para fora e mostra para os amigos. Funciona. Às vezes, você quer falar alguma coisa que sabe que é na raiva, no momento, e depois passa. É um perigo. Este caso foi para lá de curioso. Uma mulher de Roterdã, na Holanda, não aceitou o fim do relacionamento. Furiosa, ela nem quis
usar o elevador ou as escadas para esvaziar o imóvel. Lá do alto, ela arremessou imóveis, 3 televisores de plasma, plantas, uma mesa e alguns quadros pela janela. Quando o amor se torna explosivo e o que sobra são sentimentos de raiva e mágoa, qual seria então o caminho para enfrentar essas emoções e superar essa situação? E o que você acabou de assistir é exatamente isso que tem acontecido com muitas pessoas. O nervosismo tem tirado, talvez, a sua qualidade de vida, tem levado a ser uma pessoa enferma, tem levado a ser uma pessoa, só lhe trago problemas. Fora que afasta as pessoas do seu derredor. O seu ciclo de amizade ele fica comprometido justamente por conta dessa ação, desse jeito que você tem. Você que quer a nossa ajuda, nós vamos estar aqui a partir desse instante para ajudar todos que estão sofrendo e desesperados. Pastor Alex, não são poucas as pessoas que enfrentam este problema, ela tem visto o efeito deste nervosismo na falência da família, já perdeu emprego, já perdeu tanta coisa por conta disso. Nós vamos ajudar essa pessoa a vencer essa situação. Com a certeza absoluta de que hoje ela encontra uma solução. Liga para o nosso SOS espiritual, estamos dispostos para te ajudar. Você pode mandar um áudio de mensagem ou texto pelo nosso WhatsApp no 201-757-7665 e a nossa linha de ajuda, onde você pode fazer uma ligação pelo 1-800-890-3005. E você pode fazer isso nesse instante, nós estamos aqui, você pode falar conosco, se quiser que esclarecemos suas dúvidas, você pode mandar esse texto, como o pastor bem posicionou. Se você quiser mandar um áudio, nós vamos ouvir também e nós vamos daqui socorrer e ajudar você. No programa de hoje nós vamos fazer um atendimento espiritual, uma avaliação espiritual. Se esse nervosismo, talvez você diga assim, mas isso não é normal? Depende. Você vai fazer contato com a gente e a gente daqui vai lhe ajudar. O SOS espiritual é o caminho por onde você encontra uma solução e uma saída para o seu problema. Cansaço. Vícios. Pensamentos negativos. Ataques de raiva. Cuidado, você pode estar sendo vítima de um espírito obsessor. Mas calma, há uma saída. Vamos fazer uma avaliação espiritual gratuita para entender se o que você está vivendo tem origem espiritual. Se você está enfrentando algo assim, entre em contato agora. Ligue para 1-800-890-3005 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 201-757-7665 para que possamos ajudá-lo a determinar como obter a justiça que você merece, mesmo quando parece que não há outro caminho. E através do SOS espiritual você vai fazer contato conosco aqui e nós vamos socorrer você. Quando falamos, e foi o que deixamos no bloco anterior no ar, se o problema ele é de ordem espiritual ou natural, depende muito. Nós vamos colocar aqui a ex-mãe, ela que é uma pessoa que mexeu com os espíritos, na verdade ela serviu os espíritos malignos, e essa ex-ocultista, por ter trabalhado com esses espíritos malignos, ela consegue nos deixar claro se o problema ele é espiritual ou não. E através de um atendimento que ela fez, se você quiser também ser atendido, você pode fazer contato por áudio através do SOS espiritual WhatsApp que tem aí na sua tela, e você vai também ser esclarecido. Nós vamos conhecer e entender o que está por detrás do nervosismo. Vamos ver. Bom, nós recebemos aqui uma mensagem através do WhatsApp da Shirley, onde ela está pedindo ajuda. Vamos ver o que ela está falando. Olá, peço ajuda, pois minha vida sempre muito sofrida. Na infância, minha mãe me agredia com palavras de praga. Hoje tenho minha vida, minha família, mas sou muito nervosa, estourada. Quando minha filha faz alguma coisa que não gosto, eu explodo com ela e depois fico chateada comigo mesma. Como ter o controle de mim? Me ajude. Bom, Shirley, aqui você já está falando o que aconteceu. Desde a infância você foi muito reprimida, vamos dizer assim.
Não sei o porquê, você não explica sobre o que, né? A sua mãe fazia o porquê disso, mas isso são sintomas de uma família que ela seja, deixa eu achar a palavra exata, uma família que está sendo coagida pelo mal, aonde o mal trabalha em todas as áreas, não atacando diretamente um membro, mas sim todos da família. São trabalhos feitos para atingir cada um dos familiares, levando cada um à destruição, através de contenda, briga, separação, até pensamentos de morte. Tudo vem ocorrendo com o tempo. Você falou que depois disso você teve a sua vida, você já tem a sua família, mas os sintomas te acompanhou. Para você ver que isso se tornou uma maldição. Você falou que estoura com sua filha, você se arrepende depois, você não quer fazer, mas você não tem controle. E você pede ajuda. Como você pode ter esse controle? Esse controle, Shirley, você só vai conseguir quando você procurar uma ajuda. Essa ajuda você vai achar aonde está a luz, que é o Senhor Jesus. Não tem outro caminho, Shirley. Você foi vítima ou de ritual e com certeza de uma maldição. Não sei se foi proferida e se transformou numa maldição hereditária, mas que é uma maldição na sua vida. E você tem que quebrar essa maldição através da luz do Senhor Jesus. Procura ajuda. Vai à casa do Senhor. Ele vai te libertar. Ele vai te dar o controle, o domínio que você precisa. Não perca tempo, Shirley. Você ainda tem como salvar sua família. Procura o Senhor Jesus. E você percebe que existe sim uma força espiritual que alimenta esse nervosismo, que leva à agressão, que leva a decisões equivocadas. Pastor Alex, não são poucas as pessoas que são vítimas de uma energia espiritual do mal e ela não percebe essa energia espiritual e que esta energia está destruindo ela, está fazendo mal a ela. É por isso que essa pessoa ela deve fazer contato aqui com a gente e buscar ajuda, porque a tendência do espírito maligno é destruir tudo que ela tem. Energia que, igual o nervosismo que nós estamos falando hoje, só vai gerando e só vai piorando na vida dela, os problemas na vida dela. Por isso que você, amigo ou amiga, tem que entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pela nossa linha de ajuda. Inclusive, já tem pessoas que estão pedindo ajuda, que querem a nossa ajuda, como o Carlos, que está precisando de ajuda, pois ele tem depressão. Luiz, que pede oração pela vida espiritual, pela toda a família dele. E a Raquel, que pede oração para ela ser livre de toda a angústia e tristeza que ela enfrenta na vida dela. Todas as pessoas, nós vamos ajudar eles. Daqui mais um momento teremos o instante da oração. Bem, se você está entrando aqui agora no programa, nós estamos falando sobre o nervosismo e talvez esse é um ponto que tenha afetado você. Você já perdeu emprego, tem perdido família, tem perdido seu casamento. Você vê que uma pessoa, quando ela está nervosa, ela não responde por si. Ela se torna uma pessoa assustadora, porque as atitudes dela parece que meio sem controle. Meio não, totalmente sem controle. E você talvez é esta pessoa. Você diz assim, eu não quero mais ser assim. Você deve fazer contato com a gente, como muitas pessoas estão fazendo. É o caso da Elisângela, que enviou aqui para nós um texto e nós vamos aqui ajudá-la. Ela diz assim, não consigo me firmar em nenhum trabalho, pois sou muito nervosa e sempre acabo me desentendendo com alguém. Bem, Elisângela, é exatamente isso que o problema desse nervosismo. Assim como você, quantas pessoas não estão nos vendo agora que perderam o trabalho, perderam a oportunidade, ficaram nervosos, se complicaram diante da justiça, diante de funcionários ou amigos no trabalho ou patrões, como é o caso da Elisângela, e você só sofre com o problema do nervosismo. E o nervosismo não gera somente isso. Nós temos aqui alguns pontos, alguns dados que é importante falar para você, de pessoas que têm tido problemas com o nervosismo. 1 em cada 5 pessoas tem insônia, 42% largou sem emprego. Tudo isso causado por conta do nervosismo. Você vê que tem uma raiz, tem uma fonte. E essa fonte, essa raiz, ela precisa ser combatida. E ela precisa ser combatida com o poder da fé. Nós vamos conhecer a história da Giselda Tomé, ela que teve uma experiência com Deus. Ela era nervosa e ela hoje se libertou. Ela diz assim, queria descontar
de alguma forma, em alguém o que sentia no meu interior. É justamente o ponto do nervosismo. Vamos conhecer a história dela. Eu era influenciada pelo pensamento dos outros, que na verdade não era a verdade. Durante muitos anos eu vivi uma vida de aparência. Sentia muita raiva, eu era uma pessoa muito nervosa, descontava, tipo, queria me vingar, era uma pessoa vingativa, né? Queria descontar de alguma forma em alguém o que eu sentia no meu interior, o que estava dentro de mim. Era uma dor profunda, que eu não conseguia entender e não conhecia o porquê. Mas o que eu sabia é que não era normal isso. Eu me lembro que todas as noites para mim era um tormento. E eu via as pessoas dormindo e eu buscava isso, essa paz. E não tinha o que fazer, nem remédio. Eu cheguei a tomar remédio para dormir sim, mas não resolveu. Eu ouvia vozes, eu via vultos, eu ouvia barulhos. Eu sei que não existia, mas eu ouvia como se alguém estivesse puxando um enxado, um barulho muito forte. E aquilo me atormentava muito mais. Então, realmente, era muito difícil. As pessoas me observavam, achavam que eu era uma pessoa feliz, uma alegria que era aparente. Tirava fotos, estava no meio das pessoas. Mas aquilo era um vazio que eu não conseguia, não sabia de onde surgia isso. Fui até a igreja, a um convite de uma irmã minha, eu não aceitava. Eu tinha uma rejeição grande assim sobre a igreja, sobre o Bispo Macedo. Era minha rejeição, eu não conseguia. Eu olhava para ele às vezes na televisão, alguma coisa assim, e eu não gostava, simplesmente por nada, mas pelo que as pessoas falavam, que o bispo era uma pessoa, né, que não dava para confiar, eu chamava ele de ladrão. Então, pelo que as pessoas falavam, era o que eu também estava falando, mas não tinha tido até o momento a experiência de estar ali resolvendo, conferindo aquilo, né, que as pessoas tanto falavam sobre a Igreja Universal. E aí eu fui, mesmo com essa rejeição, vi que ali seria uma oportunidade e uma tentativa, porque mesmo assim eu não acreditava, mas achei uma tentativa que eu poderia haver uma mudança, uma transformação na minha vida. E chegou lá, não era nada do que eu pensei, eu fui muito bem acolhida. E naquela primeira reunião eu já vi um sinal, porque aquela noite eu dormi. Depois de muito tempo tentando e sem paz, não sabia como, mas aquela noite eu tive paz, tive uma grande experiência. E ali, após essa experiência com Deus, eu resolvi voltar. E aí eu comecei a participar das correntes na igreja, estava ficando uma pessoa mais calma, mais tranquila, comecei a ter mais confiança em mim mesma. E aí eu aprendi sobre o arrependimento, então eu decidi me batizar nas águas. Deixei tudo para trás e resolvi seguir, olhar para frente, o meu foco, olhar para Jesus. E dali em diante começou a minha busca pelo Espírito Santo. E obedecendo a palavra de Deus, seguindo os seus mandamentos e cumprindo a vontade de Deus na minha vida, após tudo isso que eu passei, eu tive uma maior experiência da minha vida, que foi o batismo com o Espírito Santo, que foi no domingo de Santa Ceia. E ali, aquele encontro que eu tive com Deus, veio a paz, a alegria, a certeza que eu não estava mais só. Eu imaginava que eu ia sentir algo, mas na verdade não, eu não senti nada, eu simplesmente criei. O Espírito Santo desceu sobre mim e eu tive a certeza que eu não estava mais só, que a partir daquele dia eu não era mais sozinha nesse mundo. Deus me sustentou, Deus me deu uma paz inigualável, incomparável a esse mundo, às coisas desse mundo. Hoje eu sei o que é ser feliz de verdade. Eu conheci esse Deus, onde eu tenho paz, onde eu quero ajudar as pessoas a levar essa alegria que eu sinto. Tenho a certeza, quando eu amanheço de manhã, que Deus está comigo. No meu trabalho, na minha profissão, quando eu atendo meus clientes, quando eu preciso de uma sabedoria, um entendimento do que fazer. E eu que vivia de aparências, hoje a alegria é real. E não é nas coisas de fora, mas é o que está dentro de mim, que é o Espírito Santo. E eu que pensava tão mal da Igreja Universal, hoje eu sou grata, porque foi lá que eu conheci
o Deus que mudou a minha vida. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei sacrificar o meu eu, a minha vontade. Era uma pessoa nervosa, agressiva. Eu era uma pessoa bruta, uma mulher extremamente ignorante e não levava desaforo para casa. A exemplo disso, se a pessoa ela me peitasse, me encarasse, eu ia gritar 7 vezes mais do que aquela pessoa. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? O versículo que me marcou foi Mateus 16, 24. Aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo. E no dia que eu meditei nessa palavra, eu entendi que eu precisava ter uma mudança na minha vida. Aí, a partir de então, eu comecei a fazer uma análise interna dentro de mim, a qual eu entendi que eu precisava mudar o meu jeito de ser. Eu fui tendo o discernimento de que eu precisava ter empatia pelas pessoas, eu precisava ser uma pessoa mais calma, mais tênua no falar, no agir, no pensar. E isso foi acontecendo dia após dia. Só que faltava algo ainda dentro de mim, que era de fato ter o Espírito Santo conduzindo a minha vida. E um domingo pela manhã, quando eu cheguei na igreja, eu recebi o Espírito Santo. Não tem como esquecer aquele dia. Eu me tornei uma outra pessoa, com outro comportamento. E todos os dias da minha vida eu não tenho como esquecer que nada do que eu sou hoje, se não fosse o Espírito Santo, não teria como ser. Então o Espírito Santo muda tudo. Ele muda o nosso jeito de ser, a nossa personalidade, o nosso comportamento. E quando a gente tem esse discernimento dentro de nós, tudo fica mais claro e mais objetivo no nosso dia a dia. Porque hoje, por exemplo, eu ouço do meu marido como você mudou. Você hoje é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila. Quando nós conversamos, você me ouve. No trabalho hoje, as pessoas não têm mais medo de mim, mas têm respeito por mim, porque eu sei conversar com as pessoas, eu sei entender as pessoas. Eu entendo que hoje tudo mudou de dentro para fora. E quando aconteceu isso, eu entendo que foi o próprio Espírito Santo. E quando a gente nega a nossa vontade para fazer a vontade dele, certamente nós estamos agradando a Deus. Tudo hoje na minha vida eu atribuo essa mudança ao Espírito Santo, porque ele é o meu bem mais precioso. É o primeiro na minha vida, é o dono dos meus dias. Todas as manhãs, minha primeira conversa, minha primeira oração, meu primeiro contato certamente é com ele. O Espírito Santo é o meu guia, em todas as minhas decisões, em tudo aquilo que eu vou fazer, seja em casa, no trabalho, no seio familiar, ele me conduz em tudo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Tantas cargas que este mundo coloca sobre os seus ombros. Tanto peso carregado dia após dia, sem descanso. Tanta culpa, tanto medo, tanta raiva, tantos sonhos soterrados e tanto cansaço. Tudo o que você queria era um pouco, só um pouco de alívio. Este convite é para você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem na grande desmanche espiritual nesta sexta-feira, às 8, 10, 4 e principalmente às 7:30 da noite. Na 51 St. Francis Street, Newark, New Jersey. E em todos os templos da Igreja Universal. Acesse universal.org/localizar. E o que aconteceu na vida da Giselda é o que Deus também quer fazer acontecer na sua vida. Você viu que mudou? Você viu o quanto ela se tornou diferente, feliz, a partir desse instante, a partir do poder da fé? É essa mesma experiência que nós queremos que você tenha.
colocar um ponto final neste problema e nesta raiz espiritual. Pastor Alex, o mal ele vai dominar enquanto ela não agir. Enquanto esta pessoa ficar parada, chorando, reclamando, infelizmente ela vai sofrer muito. Ela precisa agora tomar uma decisão, como a Giselda fez, e mudar também essa situação e restaurar a vida dela. Amigo, amiga, se você quer ter essa experiência de uma nova vida, uma vida transformada, questão de você aproveitar disso hoje. Oportunidades igual assim, de você ter uma nova vida, de você ser livre disso, tem que ser bem aproveitado hoje, não amanhã. Por isso, entre em contato conosco no SOS Espiritual, igual essas pessoas estão fazendo. Por exemplo, Raimundo, que pede ajuda, dizendo que ele é uma pessoa negativa, sofre com insônia e depressão e ele pede ajuda. Vamos ajudar você, Raimundo. Também temos aqui Marcos, que pede oração pela vida financeira, está sem trabalho e isso tem deixado a ele abatido, triste. Todos esses nomes nós vamos ajudar. Como eles aproveitaram hoje, você deve também aproveitar esta oportunidade. E oportunidade é algo que vai e não volta. Você precisa realmente ter essa consciência que você está tendo todas as chances e oportunidades possíveis para ser livre, para ser feliz e para encontrar esta verdadeira transformação na sua vida. Sexta-feira agora nós teremos o grande desmanche espiritual, uma oração forte por todas as pessoas que precisam de liberdade e libertação. Os horários estão aqui, 8, 10, 4 e principalmente 7 e meia da noite, na Força Maior, na Força da Libertação. 51 St. Francis Street, aqui em Newark, New Jersey. Você é convidado a estar conosco e receber na sua vida esta transformação completa e total. Você me diz, é possível ser feliz de mudar essa situação? Totalmente possível. É totalmente possível mudar essa situação. Agora, você tem que querer, você tem que tomar uma decisão, você precisa tomar uma atitude e dar um basta a este sofrimento e esta dor que você tem vivido. Sexta-feira agora, nós vamos encerrar, colocar um ponto final no sofrimento, no seu sofrimento. Tá bom? Você pode continuar fazendo contato conosco. Eu quero atender ainda antes a Fabiana, que enviou um texto aqui. Ela diz assim, sou uma mulher muito nervosa, não tenho paciência com meus filhos e também tenho brigado muito com meu marido. E o que faz, Fabiana, você ter isso é uma energia espiritual. Você viu o que a Ismãe falou? Pois é, existem espíritos, se você não assistiu, existem espíritos que alimentam esta sensação, essa insatisfação, esse descontrole emocional. E esses espíritos malignos, eles trabalham justamente para manter você nesta condição. Você pode ser feliz, sim. Sexta-feira, o convite é estendido a você e todos que se encontram igual a Fabiana. Prepara o copo com água, porque é chegado o momento da prece, é chegado o momento da oração. Nós vamos invocar Deus, aquele que tem o poder de mudar toda a situação. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, poderoso Deus, por todas aquelas pessoas que dizem consigo mesmo, meu Deus, o que vou fazer? Há pessoas que estão agora desesperadas, angustiadas, entristecidas, porque ela tomou uma decisão que custou caro, custou a própria família, custou a sua paz, custou a sua alegria, e hoje essa pessoa se vê desamparada, sozinha, e pior do que isso, carregando uma culpa por ter sido a causadora de tanto problema. Eu quero te pedir, ó Deus, que a tua mão se estenda a essas pessoas nesse momento e elas sejam salvas. Sim, elas sejam salvas. Elas sejam tocadas pelo teu Espírito, pelo teu poder e elas saiam desta condição que se veem. Que esse copo com água seja um santo remédio, sim, um calmante espiritual para a alma. E a alma seja alcançada, a alma seja tocada. E uma vez esta alma transformada, tudo passa a ser diferente. Espírito Santo, nós te agradecemos e de todo o coração, com toda a fé, nós entregamos nas tuas mãos todos. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e todos digam amém. Graças a Deus. Amém. Esse copo com água que você tem aí, você pode beber, sabendo que ele se torna um remédio poderoso para salvar e transformar você. Pastor Alex, a palavra foi dada, agora depende dessa pessoa. Nós esperamos aqui por você. Tenho certeza absoluta, aproveitando esta chance,
sua vida ele muda. Você tem tudo agora, só precisa de uma decisão, é o que está faltando para completar esta boa obra, essa nova vida que você tanto deseja. Deus te ilumine e te abençoe. Ficamos por aqui, até a próxima.